Quando começou o processo eleitoral, muitas pessoas, ao fazerem análises políticas, discutiam e faziam suas apostas se quem faria mais prefeitos seria o PL de Jair Bolsonaro ou o PT do presidente Lula. Fazia todo sentido colocar esses dois partidos como os favoritos a terem mais prefeitos pelo Brasil. Afinal, estamos falando dos partidos que polarizaram a disputa presidencial e o cenário nacional na eleição de 2022 e também continua pautando as discussões nacionais em torno da política. No entanto, quem fez mais prefeitos no Brasil e em Minas Gerais foi um partido que não tem vergonha de se assumir como pragmático. É um partido que senta com o governo federal, senta com a esquerda e também senta com governadores de direita para discutir, para compor junto. Olha só, esse partido é o PSD. O PSD, para vocês terem uma ideia, ele fez 887 prefeitos no Brasil e só aqui em Minas Gerais foram 142 prefeitos. Um número extremamente relevante que coloca o PSD dentro de um topo de discussão que a gente tem que levar muito em consideração. Para falar desse desempenho, a gente aceitou conversar gentilmente com a gente, o presidente do PSD aqui em Minas Gerais, o deputado Cássio Soares. Deputado, prazer falar com o senhor. Hoje a gente ainda vai se reunir para a gente falar um pouquinho das suas atuações parlamentares, mas hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre esse desempenho histórico do PSD aqui em Minas Gerais, né? Como é que o senhor avalia essa eleição de 2024 e o desempenho do PSD? Olá, Yuri, é uma satisfação falar com vocês aqui da Folha de Barbacena, né, especialmente quanto aos resultados das eleições de 2024. Né? Eleições estas muito importantes para os próximos 4 anos de cada município mineiro, especialmente no nosso recorte do nosso estado. O PSD, nós elegemos 142 prefeitos e prefeitas nestas eleições em Minas Gerais e fizemos um trabalho de planejamento prévio para que a gente pudesse alcançar esses resultados. E qual que é o fundamento para que o PSD pudesse ser e foi o partido que mais elegeu prefeitos? Nós estamos em harmonia com os anseios da população, do eleitorado. O que a população está cansada hoje? Do extremismo. Né? Você mesmo disse na abertura aqui, Yuri, falando que PL e PT não foram os partidos mais relevantes em número de eleitos nessas eleições. E o PSD, sim. Mas o que nós temos de diferente? Nós estamos discutindo políticas públicas que a população precisa, que afeta a vida das pessoas. Ou seja, é o posto de saúde, se está funcionando no bairro, é a escola pública de qualidade, se está funcionando, se tem a vaga, a creche, se tem a vaga para aquela mãe trabalhadora, para o pai trabalhador, né, poder deixar seus filhos de forma adequada, a segurança pública, a infraestrutura, rodovias, estradas, ruas sem buraco, limpeza urbana, enquanto os partidos extremistas estão discutindo se apoiam ou não apoiam o aborto, se o porte de arma vale ou se não vale, se a vacina é interessante ou se não é. Então, isso tudo, nós estamos colhendo os frutos dessa sintonia que o partido PSD está com o anseio da população nessas eleições. Deputado, o resultado em primeiro turno do PSD já havia sido muito bom, né? Aqui em Minas Gerais, principalmente, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Minas Gerais, esse recorte mais estadual do PSD. Mas ainda faltava a capital, faltava a disputa do Fuad Noman contra o Bruno Engler lá em Belo Horizonte, e aí o PSD sai vitorioso. Qual que era a importância para o PSD ter a capital também? O que adiantava ganhar o interior, mas não ter a capital? O que isso fortalece o partido hoje no sentido político? Yuri, é simbólico para a gente termos a reeleição do prefeito Fuad, porque é um referendo da população ao bom trabalho que o prefeito Fuad fez nesses 2 anos passados. 2 anos porque ele assumiu o mandato no meio, né, quando o ex-prefeito Calil renunciou e o Fuad era o vice e assumiu. Tudo isso para que a gente possa entregar a capital de todos os mineiros, Belo Horizonte,
mais obras, mais melhorias, mais infraestrutura, mobilidade urbana. E o prefeito Fuad, ele reúne essas qualidades de bom gestor, habilidoso, sensível às causas das pessoas que mais precisam. Ele foi até taxativo ao falar durante a campanha eleitoral que o que ele quer a obra, quando ele quer a obra, é para melhorar a vida da pessoa, é olhando aquele tempo a mais que ela vai ter para ficar em casa com a sua família, porque o trânsito vai estar fluindo melhor, dar as vagas para as crianças nas creches, para que os pais possam ir trabalhar de maneira tranquila, conforme eu disse. Então, não só Belo Horizonte, mas ganhamos também Uberaba no segundo turno. Foram as duas cidades, Yuri, que o PSD, que Minas Gerais teve segundo turno, e o PSD saiu vitorioso nas duas, elegendo Fuad Noman em Belo Horizonte e a prefeita Elisa em Uberaba também. Deputado, durante o processo eleitoral houve uma campanha de não votar no PSD. Né? Não sei se o senhor certamente o senhor acompanhou essa campanha. Foi mais a nível nacional, mas houve uma campanha muito. Isso foi replicado na internet. Bom, pelo jeito não funcionou muito, né, deputado? Porque o PSD sai muito grande dessa disputa. Mas como é que vocês receberam essa campanha que estava acontecendo, vindo por parte até de parlamentares? E em algum momento vocês ficaram receosos aí disso prejudicar o desempenho do partido? Yuri, primeiro nós lamentamos muito essa política da destruição, né, da desconstrução. O PSD faz a política da construção, da proposta, das ideias. E, lamentavelmente, nós tivemos aí esse movimento completamente inadequado, completamente sem nexo com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Nós tivemos aí o deputado Nicolas Ferreira podendo falar que o PSD não merecia eleger prefeitos. A troco de quê? Pensando o quê? O porquê disso? Será que o Nicolas está preocupado com o mandato dele? Quais são os resultados que o deputado Nicolas trouxe para Minas Gerais enquanto ele está deputado federal? Então, assim, nós não vamos aqui entrar em nenhum tipo de embate. Nós vamos continuar pensando nas propostas, ideias e na melhoria de vida que a população espera de nós políticos. Nós somos servidores públicos a serviço da população. E assim nós vamos seguir em frente. Deputado, entre as centenas de prefeituras que o partido conquistou em Minas Gerais, uma delas foi aqui em Barbacena, no Campo das Vertentes, com o prefeito Carlos Du. Carlos Du, que proporcionalmente foi o prefeito mais votado do PSD. Em todo o estado de Minas Gerais, fazendo um recorte principalmente na cidade de 100 mil habitantes, foram mais de 90% dos votos válidos, 91,7% para ser mais preciso. Carlos Du está no seu segundo mandato aqui, em Barbacena, tem apontado aí com uma potência de votos comprovada nessa eleição, não só em Barbacena, mas onde ele acabou entrando também os prefeitos foram bem votados. Quais são os planos do PSD estadual para o prefeito Carlos Du, deputado? Bem, primeiro eu quero parabenizar e cumprimentar o prefeito Carlos Du pela sua reeleição, né, com essa votação acachapante aí, né, e que referenda o bom trabalho que foi feito nesses 4 anos que se passaram. E nós temos certeza que o Carlos Du, o prefeito Carlos, vai continuar fazendo esse bom trabalho, honrando cada voto que recebeu nessas eleições, dando resultados. Os planos vai depender muito da questão pessoal, né, da vontade, dos objetivos do próprio prefeito. Mas eu tenho certeza que, ao se candidatar, o prefeito Carlos Du se colocou aí à disposição para continuar fazendo um bom trabalho de melhorar a vida das pessoas, realizando essa boa gestão. Nós estamos num momento muito bom, Yuri, de grandes gestores. E o Carlos Du está dentre esses grandes gestores que o PSD tem orgulho de ter nos seus quadros e, com certeza, ele cabe em qualquer espaço que ele tiver interesse em almejar futuramente. Mas nós ainda não tivemos essa conversa e logo, logo nós teremos. Deputado, no início do processo eleitoral, o PSD esteve nas manchetes por uma confusão, vamos dizer assim, envolvendo a saída, um tanto quanto conturbada, do ex-candidato a governador Alexandre Calil.
ele saiu para apoiar Mauro Tramonte para os Republicanos, e Calil é uma força política expressiva, já que ficou em segundo lugar nas eleições passadas ao governo de Minas, acabou perdendo para Romeu Zema no primeiro turno, é verdade, mas segundo lugar em uma eleição de estado é um número extremamente expressivo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse processo da saída de Alexandre Calil. Existe o ditado que fala que na política não tem espaço para chateação, mas houve alguma chateação aí nessa saída do ex-candidato Alexandre Calil, ex-prefeito Alexandre Calil? Bem, Yuri, a política é muito dinâmica, né? E nós tivemos muitas conversas com o ex-prefeito Alexandre Calil, né? Tentamos mantê-lo no partido, mas foi uma opção dele muito determinada naquele momento de sair e apoiar o candidato Tramonte, né? O resultado todos conhecem, Tramonte não foi para o segundo turno, Calil não conseguiu transferir os votos que ele imaginava que tivesse capacidade de transferir, e a gente percebe que com isso o eleitor não tem dono. O eleitor, ele é soberano. O eleitor, ele tem a sua capacidade de fazer as suas avaliações. E, de igual modo, nós fomos felizes, porque demonstramos aí todo o trabalho que foi feito pelo prefeito Fuad, conseguimos convencer a população de que ele é o melhor candidato para poder gerir. E quanto ao Calil, agora ele está em outra casa e espero que ele tenha muitas alegrias lá, mas as nossas alegrias nós vamos construir de cá. Deputado, a gente já falou de presente, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu queria falar um pouquinho de futuro aqui. 2026, quais são os planos do PSD? Olha, o PSD, nessa relevância eleitoral que saiu da campanha de 2024, nós temos condições de almejar qualquer espaço nas eleições de 2026. Ainda é cedo para a gente poder pensar nisso, até em respeito aos eleitores, que nós acabamos de sair de uma eleição e nós temos por obrigação fazer bons mandatos com esses 142 prefeitos e prefeitas que nós elegemos nestas eleições. Primeiro, fazer esse trabalho. E aí sim, depois, lá na frente, pensar o que será feito nas eleições de 2026, mas é óbvio, o PSD estará com uns bons quadros. Nós temos hoje o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como um dos melhores quadros do país. Nós temos o ministro Alexandre Silveira, né, que é um outro quadro muito interessante. Temos uma bancada de deputados federais e estaduais que tem muita relevância e pessoas altamente qualificadas para ocupar qualquer espaço também. Então, dessa forma, nós ainda vamos discutir internamente e esperar o momento adequado. Rodrigo Pacheco é o favorito a concorrer ao governo de Minas? Olha, ele tem envergadura, tamanho para isso, né? Nós temos que saber se ele vai ter disposição e vontade, né? Mas é óbvio que tem espaço para ele ser o nosso candidato. Deputado, muito obrigado pela entrevista, por conversar um pouquinho, fazer esse balanço do PSD. Novamente, parabéns pelos resultados do partido aqui em Minas Gerais. A gente sabe que o senhor foi um articulador muito forte do PSD para que houvesse esse resultado tão expressivo. Parabéns e obrigado pela gentileza de aceitar falar com a gente. Eu quem agradeço, Yuri, deixo um abraço muito grande a toda a população de Barbacena, ao prefeito Carlos Du, especialmente ao meu amigo Dorgal, nosso deputado, meu colega aqui na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Fernando, que atua bem aí também em Barbacena, e um abração a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Esse foi o deputado Cássio Soares, mas vamos dizer que hoje eu conversei com o presidente do PSD de Minas Gerais, Cássio Soares, aqui no Café e Cidade do Folha de Barbacena. Muito obrigado.